Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai aprender a criar algumas formatações em cima do nosso texto um pouco mais avançadas, mas ainda assim bastante simples. Para a gente fazer essa edição um pouco mais avançada, vamos selecionar aqui nosso visual, clicar em editar e aqui no texto, no conteúdo do texto, a gente vem aqui no conteúdo, clica no FX, onde a gente selecionou a nossa medida valor de venda, e aqui a gente pode definir o número de casas decimais, como eu falei anteriormente, se o separador de milhar vai ser ponto ou vírgula, e a gente pode adicionar prefixos e sufixos. Se esse valor fosse percentual, eu não tenho uma configuração onde eu defino um formato percentual. Ele vai me trazer, mesmo que a minha coluna no Power BI ou minha medida esteja formatada como percentual, ele vai me trazer no formato decimal. Se eu quiser colocar no formato percentual, basta eu multiplicar aqui em cima essa medida por 100, por exemplo, e colocar o sufixo percentual. Essa é a forma de fazer isso. Eu quero dar um espaço entre o símbolo de percentual, então basta você adicionar um espaço aqui na frente. E essa é a forma que a gente tem de fazer isso. Só que não é o caso de percentual, isso aqui é um caso onde o valor é em real. Então eu posso adicionar um prefixo, que é o R cifrão, e ainda vou colocar um espaço. Pronto. Tiago, e se for dólar? Coloca só o cifrão e um espaço e tá tudo bem. Tranquilo? Bem simples. Bom, se você quiser saber o código por trás disso, tá? Basta você fazer as configurações necessárias e depois clicar em avançado. Então eu vou colocar aqui o prefixo R, cifrão, espaço, e depois eu venho aqui em avançado e ele me retorna aqui o valor que está aqui na frente. Tiago, mas você colocou lá o prefixo e aqui no avançado não apareceu. Não tem problema. Para a gente colocar esse prefixo lá no código avançado, basta a gente colocar antes da abertura das chaves o R, cifrão e um espaço. E esse primeiro argumento aqui, né? A documentação não está muito clara em relação ao tipo de linguagem, né? E aos vários exemplos. Ela só dá 3 exemplos na documentação desse visual. Eu já vou mostrar como é que funciona essa documentação. Então aqui é o tipo matemático, né? É número. Aí depois é o nome da sua medida. E depois aqui se é separador, né, decimal ou de milhar. Tá? No caso eu quero o separador de milhar como sendo ponto. E no final, né, depois das chaves, você pode colocar um sufixo. Lembra do percentual? Eu posso colocar. Não é o caso da gente aqui. E se você quiser fazer aqui ainda uma regrinha matemática, por exemplo, mostrar como você coloca, né, o valor de forma resumida, aqui ele está sem resumo, mas eu posso colocar um formato de mil, milhão, bilhão, como o próprio Power BI faz. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu vou pegar essa continha aqui, ó, e vou dividir por 1000. Vou pegar minha medida e vou dividir por 1000. E lá no final, o que eu faço? Dou um espaço e acrescento um K ou acrescento um 1000 para ficar igual o do Power BI, tá? E se eu quiser colocar milhão? Bom, aí basta eu dividir por 1.000.000 e colocar aqui no final um M igual o Power BI faz, né? O MI, milhão. Tranquilo? Muito simples, muito fácil de fazer essa edição. Thiago, mas como é que eu faço isso aqui ser dinâmico, né? Como é que eu faço? Se minha venda for menor ou igual a 1.000, então ele só pode dividir até 1.000. Se for entre 1.000 e 1.000.000, ele pode dividir por 1.000.000. Como é que eu faria para colocar isso daqui? Aí a gente precisa usar o if aqui dentro. Mas isso é papo para um outro momento, para uma outra aula mais avançada, que a gente vai liberar aí aos poucos. Tranquilo? Então é assim que a gente edita essa fórmula. Que mais dá para fazer aqui dentro? Eu posso colocar também um if else, né, para colocar aqui dentro
teste lógico, e a gente vai fazer isso principalmente quando a gente falar de formatação condicional e propriedades condicionais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Até lá!